E aí pessoal que acompanha aqui o canal, mais uma vez eu tô aqui para fazer a cobertura da 7ª Mostra Curta Vazante, Cinema em Comunidade, essa mostra maravilhosa. Eu fiz inclusive a cobertura do primeiro dia, você vai encontrar o link aqui em cima, eu explico também algumas coisas e comento os filmes que foram exibidos no primeiro dia na Mostra Esperança. E dessa vez eu vou falar dos filmes do segundo dia, do dia 15 de junho, terça-feira, que vão ser exibidos na Mostra Pulsante. E dessa vez a gente não conta com 4, mas com 5 curtas, tá? Então eu vou comentar um pouco sobre cada um deles aqui. E vocês, claro, estão sempre convidados a irem assistir no link que eu estou disponibilizando aqui embaixo na descrição, tá? Vão assistir mesmo porque tem coisa muito bacana. O primeiro é o já bastante comentado Inabitável, dirigido pelo Matheus Farias e pelo Enoque Carvalho, que é uma história muito simples, mas feita de uma maneira muito criativa, muito interessante. Eu gosto muito quando eu vejo uma premissa simples como essa ser relativamente subvertida aqui. Basicamente é a história de uma mãe cuja filha desaparece e ela tem pouquíssimas informações sobre onde possa estar a filha. Assim. Tem algumas pistas que são colocadas no começo, mas a gente sabe muito pouco. A gente sabe tão pouco sobre essa personagem quanto a mãe, aparentemente. Tem alguns elementos fantásticos na história que são inseridos de maneira bem criativa, bem pontual também, e ele sai de um naturalismo bem seco até do começo, seco e, diga-se de passagem, bem melancólico, bem desesperançoso, para um desfecho bem interessante, mageticamente muito bonito, muito criativo. Eu acho que é um filme que acaba se dividindo em meio que 2 primeiros atos pequenos e um terceiro ato em que ele muda de figura totalmente, e eu acho isso bastante revigorante. Gostei bem desse Inabitável. O segundo é o Sobre Nossas Cabeças, dirigido pelo Thiago Gomes e pela Susan Kalik, e é um filme que acaba, da mesma maneira, atingindo alguns níveis quase metafísicos, assim, muito interessante. Ele trata de um cara que perdeu o namorado para o ódio racial e leva o cunhado dele para o meio do nada para tentar interceptar alienígena. Tem uma transposição e uma tensão sexual muito palpável aqui, que é esse cara que perdeu o parceiro dele e vê no cunhado a imagem e semelhança do outro. Apesar da iluminação ser naturalista e do filme se passar de noite, ele tem um trabalho de decupagem muito bacana, muito preciso. Eu gosto muito da maneira como o céu é fotografado num momento, assim, tem uma coisa bem irreal no visual que eu acho muito bacana. E o tema principal em que ele toca também é muito importante e vai aparecer de maneira mais firme mesmo só ali nos minutos finais. Então é um filme bem interessante, o Sobre Nossas Cabeças, ainda que eu não ache o arco dele totalmente bem resolvido. O terceiro é o filme Manaus Hot City, dirigido pelo Rafael Ramos, que tem uma história que meio que vai se metamorfoseando ao longo do pouco tempo dele. Ele trata de 2 amigos, ela vai viajar e ele vai ter que ficar na cidade. No meio de uma conversa que eles têm algumas informações sobre o passado recente de um deles é fornecido, o que já dá uma carga mais dramática ao filme, mas esse honestamente eu acho que não se encontra tão bem. Ele começa como se fosse falar de um assunto, depois ele já vai encaminhando outro assunto e termina com um plano inclusive muito bacana, muito bonito e muito expressivo também, um close muito legal, mas eu acho que no todo ele não encontra tanto equilíbrio entre as coisas que ele quer dizer. Ele acaba não deixando impressão tão forte, pelo menos em mim. Ele acaba se dividindo em pequenos blocos que nem sempre conversam tanto uns com os outros, em especial um que toca uma música ali de fundo e que tem uma pegada um pouco mais clipesca, que é legal isoladamente, mas que no todo acaba desequilibrando o filme. O quarto filme é espanhol, se chama Antes de la Erupción, que é dirigido pelo Roberto Pérez Toledo. É um filme que tem um conceito bem interessante, é um grupo de amigos que vai para o meio do nada, onde tem erupções vulcânicas, mas na verdade o tipo de erupção vulcânica de que ele está tratando é um outro tipo de erupção que se manifesta de outras maneiras diferentes, e o filme vai lidar justamente com essa metáfora, que claro, é uma metáfora super exposta, uma metáfora óbvia, que ele deixa bem claro no final, mas que não deixa de ter sua sensibilidade e sua beleza. É muito voluptuoso o trabalho das imagens do filme, é muito imersivo mesmo, o trabalho de som é muito bacana também, porque ele coloca você justamente no meio ali daquela amizade que no pouco tempo que o filme tem, parece muito orgânica entre aquelas pessoas, entre aqueles amigos, em especial, claro, uma dessas personagens, que é a Amy, o centro da história aqui. Enfim, apesar da metáfora, como eu já falei, ser bem clara, bem óbvia, é um dos mais interessantes e bonitos que eu vi na mostra até aqui. E para concluir, o De Vez em Quando Eu Ardo, dirigido pelo Carlos II, que tem também um trabalho de demonstração do verdadeiro assunto que é muito gradual. Eu achei muito interessante isso. Ele começa com uma mulher fazendo um ensaio fotográfico com uma pessoa,
E no momento seguinte a gente já vai acompanhar a rotina dessa mulher com a mãe dela em casa, de algumas coisas mais específicas da rotina dela, e novamente a gente vai voltando para aquele trabalho dela. Muito legal a proposta visual do filme, inclusive, tem uns momentos em que ele mistura imagens de foto, né, com uma pinhole, que é aquela câmerazinha antiga de uma lata, né, muito legal aquele momento ali, eu achei genial, um daqueles momentos que você tem vontade de printar e guardar para você. Tem alguns silêncios que são meio constrangedores, assim, que geram uma sensação de intriga, de interpretações diferentes do que está sendo dito naquele momento, e eu acho que ele explora muito bem coisas que é raro a gente ver, que é esse lado mais humano, mais banal que tem mesmo na vida de pessoas que têm uma vida aparentemente mais conceitual, né, mais diferentona. Eu achei isso muito bacana, me chamou a atenção no De Vez em Quando Eu Ardo, que eu achei também um dos mais bacanas da mostra até então. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido essa cobertura de hoje. Mais uma vez, curtam o vídeo, assinem o canal, deixem o sininho ativado aqui para receber notificações quando eu postar vídeos novos. Mantenham os olhos atentos nessa cobertura, porque ainda tem outros vídeos legais para trazer para cá. E mais importante, vão lá conferir os curtas e sigam também a página do Curta Vazante no Instagram. Vou deixar o link também aqui embaixo para vocês. Um abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau!